Olá, crianças, tudo bem? Vamos para mais uma aula de ciências sociais, número 9. A gente agora vai começar no livro 6, tá? Ele é junto com o livro 5, só que fica lá atrás. Então, abram na página 414, o seu livro 5.6, na parte de ciências sociais, e vamos lá. Lápis e borracha também, tá? Bom, em outras matérias e outras disciplinas, a gente já conversou bastante sobre o meio ambiente. A gente sabe que a maneira que a gente utiliza o meio ambiente afeta no desenvolvimento de forma positiva ou negativa desse meio ambiente. A gente agora só vai relembrar algumas coisas e abordar alguns pontos que a gente não abordou nas outras matérias. Mas o que é o meio ambiente? O meio ambiente, na verdade, é tudo que existe e que se relaciona com a vida humana ou a vida animal, né? A vida na Terra, que se relaciona, interferindo, afetando, contribuindo, né, para essa vida. Não só dos seres humanos, mas também da natureza em si, das plantas, dos animais. Então, tudo isso forma o meio ambiente, tudo que existe de natural ao nosso redor. De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, vou ler para vocês o que eles dizem. O meio ambiente é a totalidade de condições externas que afeta a vida, o desenvolvimento e a sobrevivência dos seres vivos. Ok? A gente já sabe que a gente tem que preservar, mas a gente também tem algumas atitudes que a gente pode tomar para colaborar com o impedimento, né, colaborar impedindo que o nosso meio ambiente venha a ser destruído, né? E assim, consequentemente, a nossa vida também, porque a gente está ligado a isso. Lembra, meio ambiente, ele é interligado, a gente existe e a gente precisa do meio ambiente para existir também, tá? Então, a gente sabe que a questão do plástico é muito séria, né? Então, evitar o uso de embalagens plásticas. O livro traz até uma informação muito importante aqui, diz assim, ó, todos os anos, segundo o parágrafo da página 415, os oceanos recebem cerca de 8 milhões de toneladas de plástico, de acordo com os dados da Organização das Nações Unidas. Além disso, a ONU prevê que até 2050 os oceanos terão mais plástico do que peixes. Olha que sério isso. E os plásticos que vão para o oceano, que são encontrados no oceano, eles vêm dos continentes, dos lugares que a gente mora, das terras, né, das terras firmes ocupadas pelas pessoas, por nós seres humanos. Então esse lixo, esse plástico está sendo enviado ao mar por nós. E quantas reportagens, eu já vi um monte, várias reportagens falando sobre animais morrendo asfixiados por conta do plástico, né, que pensa que é a comida e vai lá e morre asfixiado, ou com plástico na cabeça. Muitas, além das outras lixos também que acontece também, que prejudica os animais que estão no mar, o plástico é o maior causador de danos, de mortes de animais marinhos e danos ao mar também. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, diminuir esse uso de embalagem plástica. Hoje a gente tem várias campanhas, a própria campanha dos supermercados, né, que agora as sacolas são pagas, apesar de ser bem baratinha, mas isso é um valor simbólico para incentivar as pessoas a levarem a sua própria sacola, ou de material reutilizável, né, ou de pano, TNT, o que for, mas que você use menos plástico. Tem também os descartáveis, que hoje a gente encontra descartável de papel, a gente encontra também até descartáveis comestíveis, né? Garfos comestíveis, de madeira também, que são melhores opções nesse sentido, tá bom? Outra atitude que a gente pode ter também é o descartar o lixo corretamente, para não poluir o ambiente, causando doenças, trazendo também, possibilitando também chamando o bicho, né?
porque atraindo os animais que gostam de lixo, como os insetos, os ratos, né, roedores. Olha aqui, vamos ler a tirinha. Lata de cerveja, papel de picolé, sabugo de milho, tudo largado na areia. Como algumas pessoas podem ser tão distraídas? Será que essas pessoas são distraídas? Ou não estão se importando com o planeta? Não estão tendo responsabilidade? É bom parar para pensar nisso, não é verdade? A reciclagem também é bastante importante e interessante nesse momento. Como a gente produz muito lixo, a gente até conversou isso em ciências, se eu não me engano, ou geografia. O quanto é importante a gente separar os lixos. Eu não sei se onde você mora tem aquelas lixeirinhas, né, de papel, de plástico, de metal. Mas, por exemplo, aqui no condomínio a gente tem 2 lixeiras cada andar. Um é de lixo não reciclável e o outro é de lixos recicláveis. Então, a gente separa em casa e coloca nos locais corretos. E isso ajuda e facilita. A Conlurb está com uma campanha dessa, em parceria com os condomínios. De repente, você consegue, não sei no seu condomínio se tem. E talvez até na própria rua, né? Se você entrar em contato com a Conlurb, existe aí uma parceria nesse sentido aí de reciclagem de lixo, bem interessante para o planeta e para a nossa saúde e vida. A água também, ó, economizar água, isso é muito importante, porque apesar do Brasil ter muita água, na verdade, existe, mais do que outros países, a gente tem muita água. Porém, muitos rios, né? Somos cercados aí por mares também, mas a gente tem lugares no próprio Brasil, estados dentro do próprio Brasil, que sofrem com a escassez de água. Lembram do Nordeste, quando a gente trabalhou o cordel, literatura de cordel, que fala da seca do Nordeste, que a gente leu? Então, existem lugares aqui no Brasil que sofrem com a escassez de água. Até mesmo em lugares que tem muita água, como é o Rio de Janeiro, as pessoas que moram em morros, em comunidades, às vezes têm pouco acesso à água, tem mais dificuldade nesse acesso à água. Porém, apesar da água ser também renovável, né, a gente tem o ciclo da água, que a gente sabe que ela, de repente, não acabaria nunca, mas nem toda água a gente pode beber, não é verdade? A água potável ela é mínima em relação a toda a água que existe no planeta. A água potável ela é mínima. Então, a gente não pode beber água poluída. E ela, para ser limpa novamente, ela precisa passar por um processo muito caro para que haja essa limpeza. Então, vamos economizar água, fechar a torneirinha na hora de lavar a mão, de escovar o dente, né? Só abrir depois para enxaguar. Na hora do banho, a mesma coisa. Não ficar gastando, brincando com água, lavando calçada com borracha, quintal com borracha. Uma dica bacana é aproveitar a água da chuva, né? Meus tios lá no sul adoram fazer isso, lá é uma prática. Começa a chover, um hábito já. Eles saem correndo lá para o quintal para poder lavar o carro. Então, armazenar a água da chuva, isso algumas empresas até fazem também. Elas utilizam para, às vezes, molhar jardim e outras coisas mais. Lavar os ambientes externos e outras coisas, mas é uma dica bastante bacana. E a gente também tem a economia de luz. Aqui deveria ser luz, veio errado, não é verdade? Mas economia de luz, economizar luz, até porque a luz ela também vem aqui no Brasil das usinas hidrelétricas que são produzidas essa energia aí de luz, essa energia elétrica nossa, ela é produzida através da força das águas. Então, economizar luz também é importante e colabora aí com o meio ambiente, tá? Desligar as luzes se você sai do local, não deixar a televisão ligada sozinha, o computador, não ficar com a porta da geladeira aberta muito tempo, são medidas que a gente pode tomar que ajudam o ambiente. E por fim, aqui os animais silvestres esse tráfico de animais aí é um problema muito grande no Brasil. Tráfico é a venda de animais silvestres de forma ilegal, porque existe uma maneira legal de você adquirir esses animais através de regras
que são impostas. Você comprar, comercializar esses animais de forma ilegal, além de você estar colocando a vida dos animais em risco, né, por conta de transporte, às vezes eles são maltratados, eles são escondidos para ninguém comer uma coisa ilegal, eles escondem, e aí muitos animais morrem. Você ainda pode estar colaborando com o desequilíbrio ambiental, porque a gente vive numa cadeia, numa cadeia mesmo alimentar até, né? Até uma abelhinha, se você matar essa abelhinha, você também pode causar um desequilíbrio muito grande ambiental. Vamos para as atividades? Página 419 traz uma reportagem que diz assim: quanto tempo cada material leva para se decompor? Na natureza, toda matéria orgânica viva se decompõe rapidamente e ainda ajuda a tornar a terra mais fértil para alimentar novos seres que virão. Mas com os seres humanos é diferente, porque são os únicos seres vivos que produzem coisas artificiais. E algumas delas, como lata de refrigerantes, plásticos e vidro, levam uma eternidade para se decompor. Confira a seguir o tempo de decomposição de diferentes materiais. Então, aqui tem aí o tempo de diferentes materiais. É importante vocês lerem para responder as questões posteriores, tá bom? Então, vamos responder. Nessa atividade, vimos a importância de se utilizar embalagens reutilizáveis e de reciclar o lixo para evitar e diminuir a poluição plástica no mundo. Pensando nisso, e com base no texto anterior, responda ao que se pede. Entre as embalagens de papel e a embalagem de plástico, qual é a melhor opção de ser utilizada? A gente já sabe, né? Tem que explicar a resposta. Por isso que tem que olhar lá naquela reportagem lá o tempo de decomposição. As embalagens de papel, pois elas levam de 3 a 6 meses para se decompor, enquanto as embalagens de plástico demoram 450 anos. Letra B. Atualmente, algumas famílias optam por usar fraldas de tecidos em seus bebês. Os tecidos demoram, em média, entre 6 meses e 1 ano para se decompor. Por que o uso de fralda de tecido é uma opção que contribui para um meio ambiente saudável? Porque apesar de demorar esse tempo aqui, ó, demora menos do que o plástico, né? A fralda descartável plástico e tal. E também tem ali um pouquinho de algodão, mas ela também não é jogada fora, né? A descartável você usa e joga fora. E a de pano não. A de tecido lava-se para usar novamente. Ó. O tempo de decomposição dos tecidos, que podem ser reutilizados, é significativamente menor do que os da fraldas descartáveis, que é de 450 anos. Letra C, que relação pode ser estabelecida entre a poluição plástica e a reportagem apresentada? O tempo de decomposição dos plásticos apontados na reportagem mostra a importância de se evitar o uso de embalagens plásticas, uma vez que, pela dificuldade de decomposição, se o uso indiscriminado persistir, continuar, a poluição plástica continuará a crescer. Número 2, retome a leitura da charge de Armandinho. Quais são as consequências ambientais do problema que ele traz? Lembra que é lá daquela lixarada na praia? O descarte inadequado de lixo aumenta a poluição plástica, além de tornar os espaços sujos, oferecendo risco à saúde e à sobrevivência dos seres vivos. Essa aqui é a resposta do livro, tá, gente? Vocês podem responder com as palavras de vocês. E agora vocês vão ficar com a diversão à vista na página 421, que é para vocês montarem aí de material reciclado, tá? Que é a PET. Vocês vão confeccionar e construir um vasinho de planta, tá? Mas aí você também pode usar ele como outra coisa, porta-treco, porta-lapisinho, sugestão para você realizar aí uma atividade divertida e diferente. Tá bom? Um beijo e até a próxima.